Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar então sobre a Via Láctea, né, a nossa galáxia. Vamos esclarecer um pouquinho o título da aula. Quando a gente fala a galáxia, vocês vão encontrar eventualmente aí nos livros de astronomia. Quando a gente fala a galáxia, a gente está se referindo à Via Láctea, tá? A gente não fala nossa galáxia, mas simplesmente a galáxia, esse simples termo assim, já designa a Via Láctea, tá? Aqui a gente tem uma foto do que seria, né, a Via Láctea vista aqui da Terra, tá? A gente descreve a Via Láctea como uma faixa de estrelas bastante nítida no espaço, né, que a gente observa aqui no centro da imagem, tá? Observa aqui, né, uma faixa mais concentrada de estrelas, tá? Aqui no litoral a gente não consegue visualizar isso daqui, né? Se você estiver na serra, ou então numa região montanhosa de maneira geral, ou então desértica, isso aqui provavelmente é interiorzão dos Estados Unidos, né, pela vegetação, então é uma região mais seca, então dá pra visualizar legal o céu, né, mas em região urbanizada e litorânea principalmente, né, não dá pra visualizar, né, se vocês tiverem a oportunidade em algum momento ali na serra, talvez dê pra ver alguma coisa, tá? Então a Via Láctea é descrita como essa faixa mais esbranquiçada no céu, por ser uma concentração maior de estrelas, e daí que vem o nome dela, né, como se fosse, né, um fio de leite derramado aí pelo céu, daí o nome, né, de Via Láctea, que seria, né, em latim, né, a tradução caminho de leite, tá? Então a nossa galáxia, né, o nome dela é Via Láctea, como a gente já estava falando, né? Então, essa visão dessa faixa mais leitosa, né, atravessando o céu, né, mais visível no hemisfério sul no inverno, próximo da constelação de Sagitário, tá? Essa região do céu quando a gente vai conseguir ver essa faixa leitosa aí no céu, tá? Então ela é descrita já a partir das observações do Galileu, tá? Então a gente sempre foi vista pelos antigos essa faixa aí no céu, né? A partir dos estudos do Galileu, a gente consegue, né, descrever a Via Láctea como um enorme conjunto de estrelas, né, e posteriormente vai ser descrita, né, como uma galáxia, ou seja, esse conjunto de estrelas da qual o Sol faz parte, tá? Então, alguns modelos, né, de como seria a Via Láctea, tá? Então, o astrônomo Thomas Wright, no século XVIII, ele vai descrever a Via Láctea como um sistema achatado de estrelas, né, um conjunto de estrelas, né, reunidas num sistema achatado, tá? Como se fosse uma pizza, mais ou menos assim, tá? Com um núcleo central massivo, ou seja, teria um ponto no centro dela, que seria, né, extremamente massivo, que aí pela gravidade desse ponto, né, através da gravidade desse ponto, se organizaria todo o sistema em volta dela, né, todas essas estrelas estariam unidas por gravidade a esse ponto massivo no centro, tá? E o Sol estaria próximo ao plano central, ou seja, né, imagina que se fosse uma pizza com todos os ingredientes, né, bem encorpada, assim, aquele monte de ingredientes assim por cima, né, mas o Sol faria parte assim da massa e não dos ingredientes assim em volta, ou seja, o Sol próximo aí do plano central, tá? Grosso modo, né, muito embora seja um modelo bastante primitivo de galáxia, é o modelo que a gente tem ainda hoje, né? A maneira como a gente compreende a Via Láctea vai ser assim ainda, como a gente vai ver ao longo da nossa aula, tá? O Kant, também no século XVIII, ele vai descrever as galáxias como, né, o termo que ele vai utilizar é universo-ilha, tá? Ele vai dizer que assim como existe a Via Láctea, existem inúmeras outras galáxias aí pelo espaço, tá? Elas seriam porções do universo autossuficientes. Como assim? Né? Tudo que acontece, a gente teria, né, acesso, né, as coisas que acontecem dentro da Via Láctea interfeririam na gente, mas coisas que acontecem em outras galáxias não interferem, né, nas outras, tá? Então cada galáxia ela seria uma porção assim autossuficiente do espaço, né, que ela teria a evolução das estrelas ali dentro dela própria, mas que não haveria interferência de uma galáxia sobre a outra, não haveria troca de energia ou de matéria entre as galáxias, tá? E isso aí, pelo que a gente sabe hoje, está incorreto,
tá? Muito embora as galáxias elas sejam porções do espaço, né, delimitáveis, né, dá pra gente saber, conseguir individualizá-las, mas o que a gente sabe hoje, elas interferem sim umas nas outras, né? A gente tem troca de matéria e de energia entre elas. Mas era a concepção do Kant na época, ainda no século XVIII, um negócio ainda bastante primitivo, né? Então essa é a concepção de universo ilha, né? Várias galáxias espalhadas pelo espaço, cada uma, né, com a reciclagem de material ali dentro dela sozinha, sem interferir nas outras, tá? O modelo do William Herschel, no século XIX, ele vai ser o primeiro modelo da galáxia efetivamente baseado em observações das várias direções dela, né? Um momento que a gente já tem, né, não só essa visão mais primitiva, né, de só observar ela no céu, ou então com pequenas observações de telescópio. Então, no século XIX, a gente já tem, né, observações, grosso modo, assim, dela no geral, né, dela em várias direções, tá? E aí, o William Herschel, lembra dele? É o cara do preço do trigo de novo, tá? Ele vai descrever a Via Láctea, esse desenho aí do artigo dele, né, com uma grande mancha de estrelas, né, como se fosse um espalhamento de estrelas aí pelo espaço, com o Sol posicionado aqui, próximo do centro, aqui, tá? Então, isso aqui seria, né, o esqueminha, né, de como seria a Via Láctea para o William Herschel. Depois, né, outros modelos de galáxias que nós temos, né, Cornelius Kapteyn no final do século XVIII, ele vai fazer um modelo de galáxia aí, né, em termos de formato semelhante ao do William Herschel, mas com formato aí lenticular, ou seja, como se fosse uma elipse mesmo, uma pizza elíptica, tá? Com um diâmetro de 18 kiloparsecs, lembrando, né, um parsec seria 3,3 anos-luz, né, 1 quilo seria 1000 parsecs, então 18 kiloparsecs seria a medida, o diâmetro da Via Láctea, tá? Que a gente sabe de hoje, né? Estaria em torno de 25 a 30 mil, tá? Parsecs, né? Então, ele estaria aí no 18, ainda estaria, né, concebendo uma galáxia, então, menor do que a gente sabe hoje, tá? Um outro modelo, né, no início do século XX, Allo Shapley, ele vai postular a ideia de que a nossa galáxia ela tem 100 kiloparsecs de diâmetro, tá? Bastante exagerado, né? Uma medida bastante exagerada em relação ao que a gente entende hoje, tá? Mas por que isso, né? Por que ele vai ter essa medida exagerada? É um problema que a gente chama, né, da relação à poeira interestelar, tá? O que acontece? A poeira interestelar, ela faz as estrelas parecerem mais vermelhas do que elas realmente são. Como assim? Isso a gente vai ver em clima, mas dá pra gente ter uma analogia, né, mais ou menos, né, qual que é o problema que está envolvido, tá? Se vocês já visitaram alguma cidade bastante poluída, vocês devem ter reparado que os pores do sol nas cidades muito poluídas são extremamente vermelhos, tá? Diferentemente de cidades não poluídas, que ele tende mais para um amarelinho claro, né, uma coisa mais suave, né? Em cidades poluídas, né, principalmente em períodos secos do ano, né, eles chegam a ser vermelhos, aquele cor de rosa choque mesmo, assim, né? Então, o que provoca isso, né? Quando o sol ele está se pondo, né, então durante o dia o céu vai aparecer para a gente como azul, né? Por quê? Porque os raios solares eles atravessam uma camada menor da atmosfera, né? Então, né, consegue se o azul vai ser o comprimento de onda que é mais curto, né, ele consegue se espalhar melhor. Quando o sol está se pondo, né, ele vai atravessar, né, os raios solares vão atravessar uma camada da atmosfera muito mais espessa, né? Então nesse trajeto maior que os raios solares vão fazer, o azul já se espalha completamente, né, e vai sobrar os comprimentos de onda mais longos, que seriam os amarelos, laranjas e vermelhos, tá? Por isso que o pôr do sol vai tender a essa coloração, tá? Se você tiver poluição na atmosfera, esse efeito vai ser ainda mais acentuado, tá? Então, a poluição da atmosfera vai fazer um espalhamento maior aí do azul, né? E vai garantir os raios vermelhos, né? Eles vão se sobressair nesse contexto, tá? Então, por isso que o pôr do sol numa região bastante poluída, ele vai ser
bastante vermelho, né? Então os comprimentos de onda vermelhos eles vão bater, né, nas partículas de poluição, né, e vão ser refletidos aí pelo espaço, garantindo essa coloração, tá? Então o que acontece, né? No espaço acontece a mesma coisa. Então, se você tiver poeira interestelar, ou seja, né, poeira espalhada pelo espaço, a coloração das estrelas que você estiver vendo, né, que estiverem atrás dessa cortina de poeira, elas vão parecer mais vermelhas do que elas realmente são. Então, uma estrela que seria azul, ela vai aparecer para você como branca, por exemplo, né? Uma estrela que é branca vai aparecer como amarela, uma estrela que é amarela vai aparecer vermelha, tá? Então, os raios, né, vão tender mais para o vermelho, né, todos os raios que vão ser emitidos pelas estrelas vão tender mais para o vermelho do que para a cor real delas, vamos dizer assim, né? E o que acontece? Tem a questão, né, do desvio do espectro para o vermelho, a gente vai ver isso no próximo slide, né, que dá um indicativo de afastamento do objeto. Como assim? Depois eu volto aqui, tá? Vocês conhecem aquela história do efeito Doppler? Aquilo que vocês viram na escola com relação à sirene da ambulância, o cara que está escutando funk aí no carro. Então, quando ele está se aproximando, você tem um som, né, diferente, né? Quando ele está chegando para você, você tem um tipo de som. Quando ele passa por você e começa a se afastar, você escuta um som diferente, tá? Então, esse é o efeito Doppler. Então, se um objeto está se aproximando de você, as ondas elas vão ficando mais espremidinhas, né? Se o objeto está se afastando de você, elas vão ficando mais afastadinhas, tá? Isso em astronomia também acontece, tá? Então, se você tem um objeto que está se aproximando de você, né? Os raios de luz que eles emitem, né? Os raios, qualquer elemento do universo, basicamente o hidrogênio, que é o que a gente conhece. Então, as linhas do espectro do hidrogênio, elas vão se desviar para o azul, tá? O espectro ele vai parecer mais azulado do que ele efetivamente é, se o objeto estiver se aproximando, tá? E se o objeto estiver se afastando, as linhas do espectro vão se deslocar, né? As linhas de radiação que você captar aqui na Terra, as linhas do espectro de radiação vão se aproximar muito mais, vão se desviar mais para o vermelho, para a região do vermelho no espectro. Ou seja, né? Se o objeto estiver se aproximando de você, ele vai apresentar um desvio para o azul, tá? Se o objeto estiver se afastando de você, ele vai apresentar um desvio para o vermelho, tá? É assim que a gente consegue saber se os objetos no espaço eles estão se aproximando ou estão se afastando uns dos outros, tá? A gente vai ver isso, já adiantando um pouquinho o conteúdo, né? Na próxima aula a gente vai ver que a galáxia de Andrômeda, por exemplo, está se aproximando da Via Láctea, então ela apresenta um desvio pro azul, né? Mas a maioria dos objetos que a gente conhece no universo apresentam um desvio para o vermelho, ou seja, a maioria dos objetos, né, eles estariam se afastando de nós, que isso seria o primeiro indício da noção de expansão do universo, que é o que a gente vai ver na última aula, tá? Mas só para a gente dar uma adiantadinha aqui no conteúdo, só para mostrar para você essa noção, né, dos desvios do espectro. Então, quando você tem muita poeira interestelar espalhada pelo universo, vai acontecer esse efeito de fazer, né, com que as linhas do espectro de emissão dos objetos no espaço, né, tendam mais para o vermelho, né, em função, né, disso que a gente chama, né, extinção interestelar, né, vai reduzindo a luminosidade dos objetos, né, tendendo mais para o vermelho. O que vai fazer? Né? Vai fazer como se fosse uma lente mesmo, né? Esse desvio para o vermelho vai fazer como que você estivesse enxergando o universo como uma lente, ou seja, eles vão parecer maiores do que eles realmente são, tá? Por isso que o Halo Shapley ele vai calcular o tamanho de da nossa galáxia tão grande assim, né, de 100 kPa, quando a gente estima ela em 25 a 30, né, kPa apenas, tá? Porque você tem esse efeito, né, da poeira interestelar que faz dilatar os objetos, né, esse desvio para o vermelho faz dilatar os objetos, fazendo eles parecerem maiores do que eles efetivamente são, tá? Por isso que a importância da gente ter esse mapeamento aí dos campos de poeira interestelar, né, saber onde é que elas estão, né, para a gente poder descontar esse efeito que elas provocam, nesse efeito de lente que elas provocam aí na visão dos objetos, tá? Perfeito? Então aqui a gente vai, né, tem que compreender isso, nessa noção de deslocamento para o vermelho e para o azul, né, que é isso que vai dar essa noção
né, de se os objetos estão se aproximando ou se eles estão se afastando de nós, tá? Aqui os tipos de galáxias, tá? Nós temos, né, diferentes formatos de galáxias, que pelo que a gente conhece, né? Temos galáxias que são mais redondinhas, temos galáxias tipo disco voador, tá? E temos as galáxias, né, em caracol, em espiral, tá? E aí, em função desses diversos tipos que a gente conhece, né, a gente faz uma classificação desses tipos, tá? Então, as mais arredondadinhas, a gente chama de galáxias elípticas, tá? A classificação delas vai ter, o nome delas vai ser de E, vai sempre começar com E, né? E de elipse, E de elíptico, tá? E variando de 0 a 7, né, a subclasse, de 0 a 7, de acordo com o formato dela, se é mais redondo ou se é mais elíptico mesmo. Então, se ela for bem redondinha, é uma E0, um pouquinho mais elíptica, E1, E2, E3, até chegar na E7, que ela é um discão mesmo, tá? Aí, as galáxias lenticulares, esse formato aqui de disco voador, ou seja, já uma elíptica bem achatada, né, formando realmente um disco aqui na borda, tá? E aí, uma região mais ovalada aqui em volta, tá? Essas são chamadas lenticulares, tá? E aí, as espirais tem dois grandes tipos, né? As espirais barradas, que é quando você tem uma barrinha aqui no centro dela, ó, uma região mais retinha, de onde vão sair os braços depois, tá? E as espirais não barradas, que é quando você não tem essa barrinha, né? É um círculozinho mais ou menos homogêneo aí no centro, tá? E elas também vão ter subdivisões, né, de acordo com o grau, né, de espiralamento que elas vão ter, tá? Então, das espirais barradas, né, então SB, o nome delas, né? E as espirais não barradas só com S, só de espiral, né? Então, espiral simples, né? E espiral barrada, SB, tá? Então, vai ser tanto a espiral barrada quanto a não barrada. O subtipo A, quando os braços são mais fechadinhos, tá? Subtipo B seria o intermediário, os braços um pouco mais abertos, tá? E o subtipo C, os braços bem abertões, tá? Já bem afastados aí do núcleo da galáxia. Perfeito? Aqui a gente teria então uma representação da nossa galáxia, tá? Então, como é que ela seria? Né, uma forma de disco aproximadamente, tá? Que a gente observa aqui. Esse disco teria uma região central um pouco mais dilatada aqui, tá? E a gente tem também em volta, né, os chamados aglomerados globulares, que seriam algumas estrelas um pouco perdidinhas, vamos dizer assim, né, mais ligadas à galáxia pelo campo gravitacional, tá? O diâmetro dela aí estaria na casa dos 25 quiloparsecs aqui, né, de acordo com essa representação, tá? E o Sol estaria a uma distância do centro, nós aqui, ó, estaria a uma distância do centro de 8,3 quiloparsecs, né, ou 8.300 parsecs, tá? Então, um raio de 12.500 a 15.000 parsecs, né, do qual a gente estaria aí 8.300, né, de distância do centro, ou seja, um pouquinho mais da metade da distância do centro da galáxia seria a posição onde nós estaríamos, tá? E aqui então a gente delimita, né, as grandes regiões da Via Láctea. Como é que a gente chama essas três regiões, né? O bojo central, essa região um pouco mais dilatada aqui do centro, tá? O disco, essa região um pouco mais comprida, aqui mais fininha, porém mais comprida, tá? E o halo, que seria essa região, né, mais em volta da galáxia, onde tem algumas estrelinhas mais perdidinhas aqui, tá? Então, voltei aqui, droga. Então, qual seria a descrição de cada uma dessas regiões? Então, o bojo
do que ele é composto, o bojo, essa região um pouco mais arredondadinha aqui, né? Ali tem tudo quanto é tipo de estrela, né? Muitas estrelas jovens, muitas estrelas velhas, muitas anãs brancas, tem de tudo quanto é tipo de estrela, tá? Nuvens interestelares também, ou seja, né, nuvens de gás e poeira entre as estrelas, ou seja, uma região muito rica da nossa galáxia, tem de tudo, né, uma diversidade bastante grande de objetos, tá? E tem também, né, um ponto extremamente massivo no centro, né, da ordem de alguns milhões aí de massas solares, né? Ao que se sabe, né, em função do movimento que as estrelas exibem em torno desse centro, né? Então ela teria aí um ponto extremamente massivo aí no centro, que acredita-se ser um buraco negro, tá? Como a gente tinha comentado na aula anterior, né? Nunca se encontrou uma prova da existência de um buraco negro, tá? Mas acredita-se que, né, exista, né? Porque seria a única entidade, né, astronômica que a gente conhece, que a gente, né, imagina que exista, que teria, né, essa massa tão surpreendente aí da ordem de milhões de massas solares, tá? Então é isso que a gente teria no centro. E aí toda a estrutura toda a galáxia se estruturaria, né, em torno desse centro mais massivo, né? Então, por gravidade, né, tudo se estruturaria em torno desse centro massivo, tá? Aí depois o disco, aqui, essa região mais achatada, mais alongada, são os braços espirais da nossa galáxia, né? Esqueci de falar, a Via Láctea é uma galáxia espiral barrada, tá? E aí quais são as estrelas que predominam nessa faixa do disco, né? São estrelas azuis e jovens, tá? Uma parte das estrelas azuis são jovens mesmo, né? A gente tinha comentado na aula anterior que as estrelas, né, as estrelas maiores, né, com mais energia, elas têm curta existência, tá? Então, né, são estrelas azuis, né, esse aspecto mais azulado, mais esbranquiçado da galáxia, então elas tendem a ser mais jovens, tá? Então, o que nós temos aí no disco, né, estrelas azuis jovens e também poeira interestelar que pode formar novas estrelas, como a gente tinha visto na aula passada também. No momento que uma estrela morre, ela lança no espaço toda a matéria de que ela era composta, né, seja uma estrela, né, aquela morte mais lenta ou aquela morte mais rápida da supernova, né, de qualquer forma ela lança para o espaço toda a matéria de que ela é constituída, e isso vai ser capturado, né, por outras nuvens, aí vai se incorporando, formando outras nuvens que futuramente podem gerar novas estrelas, tá? Então as estrelas no espaço, elas estão sempre se reciclando, né? Elas vão lançando no espaço a mortalha delas, né, que vai sendo absorvida, né, por outros sistemas de nuvens que podem formar novas estrelas, tá? Então no disco é isso que está acontecendo, né? As estrelas azuis aí, à medida que elas vão morrendo, vão deixando no espaço a poeira e que essa poeira vai se incorporando para formar novas estrelas, tá? Por fim, a gente tem o halo, tá? No halo, nós temos predomínio de estrelas vermelhas e velhas, tá? Já em processo de morte, a maior parte delas, tá? Quando a gente tinha visto aquelas gigantes vermelhas ali, que quando elas estão começando a morrer, né, já estão na fase de converter hélio em carbono, né? E é uma região com pouca poeira interestelar também, tá? O que deve significar isso, né? Quando a gente tem muita poeira interestelar, né, dá pra gente imaginar que a reciclagem das estrelas é facilitada nessas regiões, tá? Se você tem uma região em que você tem pouca poeira interestelar e um predomínio de estrelas velhas, ou seja, pouquíssimas estrelas novas aí disponíveis, a gente imagina que é uma região que não há mais formação de estrelas, tá? Pela falta de poeira aí disponível. Então, é uma região que já houve, provavelmente, né, formação de estrelas nos primórdios da nossa galáxia, mas à medida que foi passando o tempo, essa região, por ter pouca disponibilidade de poeira, né, não foi formando grande quantidade de novas estrelas, né, e aquelas que foram se formando, né, não foram sendo recicladas. À medida que elas vão morrendo, elas não vão sendo recicladas devido a pouca disponibilidade de poeira. Então, o que nós temos hoje aí, né, as estrelinhas vermelhas aí em processo de morte, que elas não vão sendo substituídas, tá?
Ó, professora, mas quando as estrelas vermelhas, as estrelas vermelhas vão morrendo, elas não vão lançando no espaço essa poeira? Vão, né? Mas tem que ser uma quantidade grande, né, para poder formar novas estrelas. Se é uma estrelinha aqui, outra ali, meio perdida, né, isso não é suficiente, tá? A gente precisaria realmente de grandes quantidades de poeira para formar estrelas novas. Então, se no halo a gente não tem tanta poeira assim, né, não vamos conseguir formar tantas novas estrelas assim, tá? Então, a reciclagem das estrelas, né, a rapidez da reciclagem das estrelas, ela é ditada pela quantidade de poeira que tem disponível. Se não tem tanta assim, que é o que a gente observa no halo, né, só vai ter aquelas estrelas ali que se formaram nos primórdios da galáxia, que à medida que vão morrendo não vão sendo substituídas, tá? Por isso que é uma região que é um pouco mais ralinha de estrelas, né, uma quantidade menor de estrelas, né? E aí, conforme elas estão morrendo, lançando pouquinha poeira assim pelo espaço, não dá para formar estrelas novas, tá? E aí, em termos de constituição da Via Láctea, o que tem, né, nela? A quantidade, as entidades que a formam. Então, a Via Láctea é formada de estrelas básicas, né, que se constituem aí de 80 a 90% da massa visível da galáxia, da massa brilhante, tá? Organizadas em aglomerados globulares, como a gente tinha visto na aula de formação das estrelas. As estrelas não se formam isoladamente, né? Uma única nuvem consegue formar, às vezes, milhares de estrelas. Então, elas também se estruturam, assim, em grupinhos, tá? Então, assim que as galáxias, que as estrelas, elas estão distribuídas na galáxia, né? Estruturadas mais ou menos em grupinhos, né? Que seriam esses aglomerados globulares, tá? Que mais que tem na Via Láctea? O campo de radiação, que seria a energia espalhada pela galáxia. Então, qual é o tipo de energia que nós temos? A energia das estrelas mesmo, né? Todos os comprimentos de onda que as estrelas emitem. E também a radiação cósmica de fundo. O que é a radiação cósmica de fundo? É a radiação que permeia todo o universo, né? Então, existe um campo de radiação aí permeando todo o universo. A gente vai ver isso próxima aula. Na próxima aula, finalzinho da próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a radiação cósmica de fundo, mas é então uma energia que permeia todo o universo, né? Então a gente tem a energia das nossas estrelas e tem a energia também permeando todo o universo, que a gente chama de radiação cósmica de fundo, tá? O meio interestelar, que é o espaço que você tem entre as estrelas. O que tem no meio dele, né? Gás e poeira, né? Não só constituído em forma de nuvens, tá, pessoal? Mas espalhado, né? Espalhado, não necessariamente em regiões mais concentradas, que é o que a gente chamaria das nuvens, mas espalhado por aí, tá? E constituiria, então, né, esse gás e poeira de 10 a 20% da massa da galáxia, né? Que é o que provoca esse avermelhamento das estrelas, como a gente tinha falado, nessa distribuição desse gás e dessa poeira, né? Que vai dificultar atrapalhar, quer dizer, a intensidade aí dos raios das estrelas, né, fazendo, né, essa luz parecer mais vermelha do que ela efetivamente é, tá? E se essa poeira e esse gás, né, que está aí em baixas densidades espalhados pela galáxia, né, em momentos, né, em porções do espaço que ela consegue se adensar, né, isso pode formar novas estrelas, tá? Ou seja, ele está disperso, né, esse gás e poeira aí está disperso pela galáxia, né, e em pontos de maior aglomeração, né, pode formar novas estrelas. Temos também o campo magnético, né, a gente tinha visto na aula de Sol, né, que o Sol tem um campo magnético, então toda estrela, né, por ser carga elétrica, ela vai formar um campo magnético. Então você imagina, né, toda essa quantidade de estrelas que teria a Via Láctea, né, todas elas com campo magnético. Então é também realmente surpreendente, né, o campo magnético da nossa galáxia, né? E é aquilo que a gente tinha visto também, né, se o campo magnético do Sol ele, né, ultrapassa em 10 vezes a órbita de Plutão, né, algo semelhante, então uma medida semelhante a gente pode imaginar para a nossa galáxia, né, que ela estaria aí, né, coisa de pelo menos 10 vezes maior do que a nossa galáxia, né? Isso seria suficiente para pegar galáxias vizinhas, como por exemplo as pequenas e grandes nuvens de Magalhães, né, que estariam razoavelmente próximas aí para serem invadidas pelo campo magnético da nossa galáxia, tá? Então, de certa forma, a gente consegue, né, a nossa galáxia consegue proteger também outras do fluxo de raios cósmicos aí do restante do universo,
tá? E o que mais teria na galáxia? Também raios cósmicos, nessas remanescentes das explosões de supernovas, nessas partículas, né, eletricamente carregadas, né, fragmentos de átomos que são remanescentes das supernovas, como a gente tinha visto, né, durante a explosão de supernova a gente tem um colapso dos elementos, né, e aí eles saem viajando aí pelo espaço, né, velocidades aí próximas da velocidade da luz, né, então aí espalhados, como a gente já tinha visto na aula de Sol, né, então aí espalhados pelo universo inteiro, né, então a nossa galáxia não seria diferente, tá? E aí também, né, as nossas estrelas que vão explodindo na nossa galáxia vão sendo também fonte de raios cósmicos para a nossa galáxia e para o restante do universo, tá? Né, uma pequena lembrança aqui, né, que todos esses constituintes da galáxia eles não têm a mesma distribuição, ou seja, a gente não tem uma distribuição igualitária desses elementos. Então tem porções da galáxia que tem mais estrela, tem região que tem menos. Tem região que tem mais poeira, tem região que tem menos. Tem região que a radiação é mais forte, tem região que a radiação é mais fraca, né? Não há uma distribuição homogênea, tá, de nenhum dos constituintes da nossa galáxia, tá? Aqui a gente tem, né, uma representaçãozinha do que seria o centro da nossa Via Láctea, tá? Ó, essa foto aqui, tá, mostra as estrelas que a gente tem no centro, tá? Aqui, com a setinha, representado exatamente o ponto central da nossa galáxia, dá pra ver aqui, tá? Olha aqui a escala que é essa foto, tá? Uma escala de 1 ano-luz é o tamanho é o comprimento aqui dessa área, dessa reta aqui, um comprimento de 1 ano-luz. Olha quanta estrela que tem aqui. Só a título de curiosidade, né, se vocês lembrarem o que significa isso, a estrela mais próxima do Sol, que é a Alfa Centauro, ela está pouco mais de 4 anos-luz da gente, ou seja, no espaço de 4 anos-luz não tem absolutamente nada daqui até Alfa Centauro. Então, olha aqui no espaço de 1 ano-luz quanta estrela tem, né? Então, é realmente uma região muito adensada de estrelas, né? Uma quantidade inacreditável de estrelas aqui. Tá? Então não é à toa, né, que o bojo da galáxia, né, ele aparece tão brilhante nas imagens, né, porque realmente, né, é uma região de uma alta concentração de estrelas. E estrelas de tudo quanto é tipo. Tá? Então muita estrela aqui no centro da Via Láctea. Tá? E o ponto central dela, aqui a gente tem uma animação, né, mostrando o que acontece nesse ponto central. Tá? Aquilo que a gente tinha comentado também, né, a órbita dos objetos sendo elíptica, né, e conforme a gente vai se aproximando do periélio, né, observem o periélio de cada um desses objetos aí, né, sendo representados aí em torno do centro galáctico, né, quando se chega próximo do periélio a velocidade é muito alta, tá? E aí essa velocidade é tão mais alta quanto mais massivo seria o centro, tá? Então, por tudo isso, né, pela quantidade de objetos que a gente tem aqui, né, ou seja, tem algo que atrai essa quantidade enorme de objetos aqui para próximo do centro galáctico, e pela velocidade intensa com que os corpos eles fazem essa trajetória aqui em volta do centro, né, a gente acredita que ali no centro, né, tenha um buraco negro. Tá? É a única coisa, né, a única entidade que o nosso conhecimento atual permite dizer, né, que explicaria, né, essa concentração maior de objetos que a gente tem no bojo e esse movimento, né, bastante acelerado aí em torno do centro da galáxia. Então aqui, ó, essa escala, né, de tamanho, né, 10 dias-luz, ou seja, uma distância muito pequena no espaço, né, tem uma quantidade aí enorme de objetos orbitando em torno desse ponto extremamente massivo, tá? Aí na casa aí de 2 milhões de massas solares, é realmente muita coisa, tá? Professora, mas se a gente chegar perto de um buraco negro, ele não esmaga a gente não cai dentro do buraco negro? Sim, né? Isso é o que diz a teoria. Só que realmente esse perto do buraco negro seria realmente muito perto que a gente precisaria chegar, né? Coisa realmente de poucos quilômetros, né? Então essa coisa aqui de 10 dias-luz, né, não é suficiente. Não saberia dizer quanto que seria, né, o que você precisaria se aproximar de um buraco negro para você realmente ser engolido por ele,
Mas eu acredito que seja algo muito menor ainda do que, né, 1 minuto ou até 1 segundo luz, tá? Realmente uma distância muito próxima que você tem que chegar para você ser engolido por ele. Então aqui nessa escala que está sendo representada aqui de 10 dias luz, que estaria a distância de cada um desses objetos, não é suficiente ainda para eles serem engolidos, tá? Então simplesmente, né, forma um campo gravitacional muito forte, né, que eles vão orbitar aí em volta, tá? Por que eles fazem esse movimento mais acelerado aí próximo? A gente vê na última aula, né, que só a teoria da relatividade que vai conseguir explicar, tá? Mas a ideia é que, né, esse ponto extremamente massivo que a gente teria aí no centro, né, acredita-se que seja um buraco negro, né, que em torno dele se organizaria toda a galáxia, né, todo esse sistema, né, vai garantir, né, a organização gravitacional de todo esse sistema, tá? E realmente a gente teria que chegar realmente muito perto para conseguir ser engolido, tá? Não é o caso ainda para nossa galáxia, tá? A estrutura e formação da nossa galáxia, né? A história de formação das galáxias é mais ou menos semelhante à história de formação das estrelas, né? Que seria, né, um disco de gás e poeira em rotação, né? Que aí essa rotação vai, em alguns pontos, concentrar um pouco mais de matéria, né? Formando os vários aglomeradinhos, né? Destacando nessas vários pedaços destacados das nuvens, que vão formando os aglomeradinhos que vão formar as estrelas, né? Então, um enorme disso, essa mesma escala que a gente aplica para as estrelas, esse mesmo fenômeno, essa mesma formação para as estrelas, né, em escala bem maior, né, seria a escala para a formação para as galáxias, né? Então, no caso, a Via Láctea é um enorme disco de gás e poeira em rotação, tá? No caso, a Via Láctea, ela é considerada uma galáxia gigante, tá? Então, pelo menos isso a gente tem em destaque no universo, que a gente sempre achou que a Terra era o centro do universo, depois descobriu que não é. Aí depois a gente achava que o Sol era o centro do universo, também descobriu que não é. Aí depois a gente achava que o Sol estava no centro da Via Láctea, também viu que não é, né? A gente estava um braço, né? Mas pelo menos, em alguma coisa a gente tem destaque, né? Pelo menos a Via Láctea é uma galáxia gigante, né? Bastante grande, né? No contexto do que a gente conhece aqui no espaço conhecido, vamos dizer assim, tá? Então, uma galáxia gigante, é uma galáxia com a idade estimada em 14 bilhões de anos, que é a idade das estrelas mais velhas que a gente tem na galáxia, então imaginamos que, né, seria essa a idade da nossa galáxia, né? O Sol tem uma idade aí de 5 bilhões de anos, mais ou menos, tá? Então, o Sol deve ter se formado, então, quando a galáxia tinha de 9 a 10 bilhões de anos de existência, tá? 14 bilhões de anos, pessoal, a gente vai ver isso na última aula, é aproximadamente, grosso modo, a idade do universo, tá? Estimado que o universo tem em torno de 15, 16 bilhões de anos, tá? Então a Via Láctea ela não só é uma galáxia gigante, como ela também é uma das primeiras formadas, tá? Se o nosso cálculo de idade do universo estiver correto. Então ela é gigante e ela é velha também, tá? A massa da nossa galáxia, 2 vezes 10 a 11 massas solares, então o 2 seguido de 11 zeros, né, a massa solar. Isso só a parte luminosa da nossa galáxia, tá, pessoal? Existe matéria que a gente não consegue enxergar, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? Mas, então, da parte luminosa, que a gente conhece da nossa galáxia, teria essa quantidade de matéria aí, tá? Ela tem uma rotação diferencial, ou seja, não tem a mesma velocidade, né, linear de rotação, né, o núcleo e a periferia, né, tem velocidades diferentes, tá? Mas o que a gente sabe, a rotação da Via Láctea, ela tá se acelerando, tá? Eu vi, quando eu estava fazendo meu doutorado, mestrado ainda, tinha um livro falando, né, sobre a rotação da galáxia, que isso é importante para a climatologia também, quando a gente falou da aula de Sol, a gente falou um pouquinho disso, né? Que eu me lembro, assim, dos dados, era coisa de que quando a Terra se formou, assim, tipo 3 bilhões de anos atrás, né, a gente fazia uma volta em torno da galáxia, nesse ponto que a gente está, na galáxia, a gente fazia uma volta em torno dela em 400 milhões de anos.
e hoje está na casa de 270 milhões. Tá? Então a gente está demorando menos tempo para dar a volta na galáxia. Então ela estaria, né, esse movimento aí em torno do centro, ele estaria acelerando. Tá? Seria aí uma outra evidência, né, da presença de um buraco negro no centro da galáxia, né, que ele faria, né, acelerar todo o movimento, né, dos objetos em torno dele. Tá? A estrutura de espiral com braços, né, a origem dela ainda é bastante controversa, né, não só para a nossa galáxia, mas para todas as outras, isso ainda não tem explicação. Tá? O que a gente, né, estima que seja... Por quê? A ideia é o seguinte: cada objeto da galáxia, ele gira razoavelmente independente um do outro. Não é que os braços giram, não é isso. Os objetos, eles vão girando, tá? E vão trocando de braço, tá? Só que os braços permanecem, né? Tenta imaginar mais ou menos, né? Então, a teoria das ondas de densidade, que seria a explicação, seria mais ou menos como se fosse um congestionamento. Então, você tem um acidente na avenida, né? No ponto em que vai chegando perto do acidente, ou do bloqueio, né? Os carros diminuem a velocidade, mas vão passando, né? Vão passando. Se isso demorar muito tempo, né, o congestionamento permanece ali muito tempo, mas os carros que estão ali no congestionamento vão mudando, tá? Porque existe ali um ponto de bloqueio, né, alguma energia ali, né, que seria no caso, né, o acidente, né, que vai bloqueando esse trajeto. Então, mais ou menos assim que funciona, né, a estruturação da galáxia. Então teria pontos, né? Teria o movimento ondulatório que a gente teria, né, na galáxia, que faria com que alguns pontos você teria um maior congestionamento. O momento que você está passando aí pelos braços, o seu movimento, né, seria um pouquinho mais devagar, né? Por isso que sempre vai ter objetos ali naquelas regiões, né? Enquanto outros pontos eles são, né, permitem um trajeto mais rápido dos objetos. Então você não vai ter esse adensamento ali. Então cada objeto ele vai girando independentemente, não são os braços que giram, tá? São os vários objetos, né, as várias estrelas, os planetas, enfim, né, que compõem a galáxia. Eles vão girando, vão passando pelos braços, né? Mas esses pontos aí, desses congestionamentos de estrelas que tem aí pela galáxia, é o que formaria os braços, né, que fazem com que no momento em que você está passando por aquelas regiões, você tenha um trajeto mais lento, né, um congestionamento aí de estrelas, tá? Essa seria a ideia, né, da explicação, né, de por que você tem, né, cada objeto, né, transitando pelos braços, mas mesmo assim os braços permanecem ao longo do tempo, tá? Mas só uma teoria ainda, a gente não tem ainda uma explicação, né, bastante aceita aí pela comunidade científica, tá? Aqui a gente teria então uma representação de como seriam os braços da nossa galáxia. Aqui, o centro galáctico, a barrinha, tá? A nossa posição aqui, ó, o Sol, no braço Órion, um braço pequenininho, nós estaríamos aqui atualmente, tá? E os vários braços que ela possui, tá? Então, o braço Norma, aqui, ó, braço Norma e um prolongamento dele, uma continuação dele, que seria o braço exterior, aqui, Perseu, aqui saindo do centro galáctico, aqui, esse bastante conhecido na astronomia, né, praticado aqui na Terra, né, porque é um braço vizinho, aqui, braço Sagitário Carina, nosso outro vizinho do outro lado, aqui, tá? E o braço Scutum Cruz, aqui, tá? E o braço, né, o novo braço exterior, aqui, desse outro lado, tá? Um pouquinho mais afastado na nossa galáxia, tá? Parece que ele não tem muita ligação aqui com o restante da nossa galáxia, então normalmente o que a gente observa isso, né? Esses braços meio fora, né, meio deslocadão, assim, que a gente tem eventualmente pelas galáxias, normalmente isso aqui é braço roubado de outra, tá?
Como assim, professora? As galáxias podem roubar material umas das outras, né? Elas se chocam, isso a gente vai ver na próxima aula, tá? E no que elas se chocam, elas podem ir pegando, né, material uma das outras. Então, provavelmente isso aqui é um braço roubado de uma outra galáxia aí ao longo da nossa história, tá? Aqui uma representação artística da nossa galáxia, né, com base em fotos do que a gente conhece, né? Não existe uma foto específica da nossa galáxia, né, porque a gente está dentro dela, a gente não consegue visualizar a nossa própria galáxia, conseguimos visualizar outras, mas não a nossa própria. Então, com base no que a gente conhece de outras galáxias e das fotos, né, das várias posições que nós temos dela, a gente consegue intuir, né, consegue juntar o quebra-cabeça, né, fazer a nossa galáxia mais ou menos assim, né? Então, uma estrutura de espiral barrada, né? Percebam aqui o centro galáctico bastante brilhante, e aí os vários braços aqui com uma aparência mais azulada, tá? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de um modelo mais recente da nossa galáxia. Então, a gente tem aqui um modelo clássico de como seria a nossa galáxia, né? Os vários braços, tá? Mais recentemente, a gente está, né, adotando um novo modelo galáctico de uma galáxia bem mais simplificada, tá? Com apenas 2 braços, ó. Só o braço de Perseu e o braço Scutum Centauro, tá? Esse aqui é aquele braço um pouco mais exterior aqui. Isso daqui a gente não tem comprovação, tá? Esses mais cinzas aqui a gente não tem, né, visualização, tá? A gente imagina que exista para poder ligar com os outros braços, tá? Mas o que a gente tem comprovação de existência são essas partes mais azuladas aqui, tá? Ô, professora, qual que é o correto, então? Não sabemos, tá? A gente tem, né, saiu do sistema solar, a gente sabe realmente ainda muito pouco sobre o espaço exterior, tá? Por isso que às vezes eu fico com raiva, né, de ver algumas bobagens que se fala assim sobre astronomia. Porque descobriram não sei o que, Cara, a gente não sabe exatamente como é que é o formato da nossa galáxia, né? Então, saiu do sistema solar, a maior parte do que a gente produz ainda é, não digo especulativo, né? Especulativo seria uma palavra muito forte, mas ainda apenas modelo teórico, tá? Não que isso seja, né, de pouco valor. A ciência ela é feita de modelo teórico, a maior parte do que a gente conhece é modelo teórico, a gente não tem comprovação, né? Mas modelos, né? Muita coisa que a gente tem aí pelo universo a gente ainda não tem comprovação da existência, né? São teorias ainda, tá? Então, o modelo, né, do formato da nossa galáxia a gente ainda não sabe, né? Não temos comprovação ainda, né, de como realmente seria formato da nossa galáxia. A gente tem modelo clássico, novo modelo, né? A gente não sabe ainda exatamente qual seria, né, o que mais corresponderia ao mundo real, tá? É isso que faz a ciência tão fascinante, né? Ela é mutável, né? Diferentemente do conhecimento religioso, né, que ele seria, né, estático, né? Não interessa onde você esteja, ele não muda, né? A ciência é sempre extremamente mutável, né? Professora, mas como que eu vou confiar na ciência se ela é mutável? Bicho, vai de você, né? Depende do que você quer, né? Você quer verdade ou você quer certeza, né? Se você quer certeza, vai para a religião, né? Se você quer um conhecimento, né, que pelo menos busca tentar entender a realidade, o mais ideal seria a ciência mesmo, tá? Mas isso vai depender de qual é o seu objetivo na vida, vamos dizer assim, tá? Tem gente que não suporta, né? Não suporta essa mutabilidade do conhecimento científico, precisa se agarrar a uma certeza maior, né? Algum conhecimento mais imutável, né? Então aí no caso a gente recomenda a religião, né? Que a ciência ela nunca vai, né, te dar essa certeza, né? Esse conhecimento imutável, tá? Então depende, né, do que satisfaz o seu estado de espírito, né? Se você se satisfaz, né, com algo que tenta explicar a realidade ou com algo que te dá alguma certeza, né? Enfim. Aqui, pessoal, a gente fala então de um problema que a gente tem com relação à velocidade do movimento da nossa galáxia. A ideia é o seguinte: de acordo com a terceira lei de Kepler, né, quanto mais você se afastar do centro do sistema,
mais lenta é a velocidade de translação dos objetos. Então a gente tinha visto, né, que a translação de Mercúrio demora 88 dias, né, e de Plutão, se eu não me engano, 240 anos, um negócio assim, né? Então quanto mais afastado você está do Sol, maior a velocidade menor é a velocidade de translação, então a gente faz uma translação aí num tempo maior, tá? No caso para a Via Láctea, deveria valer essa lógica, deveria valer, terceira lei de Kepler, né? Então aqui a gente teria, né, o que seria a velocidade prevista, né, que seria, né, uma velocidade mais alta, onde se concentra a matéria da Via Láctea, que seria aqui próximo do centro, tá? E à medida em que nós fôssemos nos afastando do centro, que é quando tem menos matéria, a velocidade deveria diminuir, né? A velocidade de rotação da nossa galáxia deveria diminuir. Só que isso não acontece, tá? Ela vai aumentando aqui próximo do centro, né? E conforme você vai indo para a periferia, ela apresenta sim uma diminuição, mas muito leve, tá? Uma coisa que a gente poderia chamar de quase constância da velocidade, tá? Então aqui seria a velocidade real, ela deveria diminuir conforme a gente vai indo para a periferia, não diminui, tá? Ela é praticamente constante, né? A partir de um ponto aqui, ela é praticamente constante conforme você vai indo para a periferia. Então qual seria a ideia, tá? Para que a gente não mantenha essa constância na velocidade da galáxia, tem que haver algum tipo de matéria ali na periferia da galáxia que garanta a aceleração desse movimento. Então, conforme a gente tinha visto, né, a presença de matéria vai criar um campo gravitacional ali que vai fazer uma aceleração desse movimento, né, os vários campos gravitacionais aí combinados, né, fazendo com que os objetos sejam atraídos por eles, né, então acelerando o seu movimento, tá? Então, é a maneira que a gente tem de explicar, né, o fato de que a velocidade da periferia da galáxia não diminui, tá? Então, tem que existir alguma forma de matéria ali que a gente ainda não conhece, tá? Para poder explicar essa constância no movimento que deveria diminuir, tá? Uma constância de velocidade que, na verdade, o que a gente espera pela terceira lei de Kepler deveria, né, ser menor e diminuindo conforme você vai indo para a periferia, e não é isso que acontece, tá? É daí que vem a teoria da matéria escura, tá? A ideia de que, né, por exemplo, o Sol. A velocidade do Sol aqui deveria ser de 160 km por segundo, da distância que a gente já está do centro, né, já é bastante grande. A gente deveria ter uma velocidade de 160 km por segundo, mas a gente tem uma velocidade de 220. Né? Então, o movimento do Sol e todas as outras estrelas também, né, mais para a periferia, ele é acelerado em relação ao que se espera, né, de acordo com a terceira lei de Kepler, tá? Então, se a massa da nossa galáxia estivesse concentrada onde efetivamente a luz está, que seria mais pro bojo, mais pro disco, né, a gente deveria ter essa diminuição de velocidade conforme a gente vai indo para a periferia, e isso não acontece, né? A gente tem uma constância mais constante, assim, a velocidade de rotação da galáxia, ela não vai diminuindo tanto assim, tá? Então, o que a gente acredita? Né? Que exista, né, uma forma de matéria aí na periferia da galáxia que faça acelerar o movimento dela na periferia. Então, como a gente teria essa distribuição aí de matéria, né, somando aí a matéria, né, luminosa com essa matéria aí desconhecida, né? A gente teria aqui no bojo da galáxia, a gente teria de 1 a 6% da massa da galáxia, no disco de 2 a 13%, e no halo, que seria aquela região que a gente tinha falado, que só tem uma distribuição ralinha de estrelas velhas, né, de 81 a 97% da massa da nossa galáxia. Ou seja, né, se efetivamente, né, a gente tem esse movimento mais, né, essa constância de velocidade para a periferia, né, a massa da nossa galáxia está concentrada no halo e não no bojo ou no disco, tá? Então, justamente na região onde você tem menos estrela, né, teria mais matéria, né? Como isso, né? Então, a gente postula essa entidade teórica que é a matéria escura,
Por que a gente chama ela de matéria escura? Porque é um tipo de matéria que não emite em nenhum comprimento de onda. Aquilo que a gente tinha aprendido na escola, né? Todo corpo acima do zero absoluto emite energia, né? Como não existe, né, o zero absoluto na natureza, ele é um estado teórico, então toda espécie de matéria, né, emite alguma forma de energia que a gente conseguiria captar, por exemplo, aqui da Terra, né, com instrumentação correta. Essa matéria, né, que estaria aí na periferia da galáxia, não emite nenhum tipo de energia, tá? A única maneira da gente saber que ela está ali é a gravitação, ou seja, essa aceleração do movimento que ela provoca na periferia da galáxia para contrariar a terceira lei de Kepler, tá? E então, se ela, né, não emite nenhum comprimento de onda, ela é de uma composição desconhecida. Como assim composição desconhecida, professora? Ela não é de ferro, não é de ouro, não é de prata, não é de cromo, não é de nada? Não é isso. Ela não é feita de prótons, nêutrons e elétrons, né? Uma outra forma, né, de composição de matéria. Como assim, professora? Matéria que não é feita de prótons, nêutrons e elétrons? Porque se fosse uma matéria formada de prótons, nêutrons e elétrons, ela deveria emitir alguma forma de energia, né? Como a gente não consegue captar nenhuma forma de energia vindo dessa matéria, então a gente imagina que ela não é feita disso, tá? Bizarro mesmo. Mas, de novo, né, voltando para aquilo. Gente, isso é uma entidade teórica, tá? A gente não tem nenhuma comprovação da existência da matéria escura, tá? Ela é uma entidade teórica postulada para explicar por que a velocidade da Via Láctea, da rotação da Via Láctea não diminui na periferia, que deveria diminuir de acordo com a terceira lei de Kepler, tá? Então a gente imagina que exista alguma forma de matéria lá para poder fazer essa aceleração desse movimento, né? E como a gente não consegue captar nenhuma forma de energia dela, tá? A gente imagina que ela é feita de uma matéria desconhecida, né? Por todo o que diz a nossa teoria atômico-molecular, tá? Então não vem com, pelo amor de Deus, né? Quando a gente começa a falar dessas bizarrices de astronomia, já começa a vir um monte de derivação em cima disso, né? Das coisas que vocês veem em revista. Para com isso, pelo amor de Deus, né? A ideia é de que isso daqui é uma entidade teórica postulada para explicar algo que a gente não entende, que é a aceleração do movimento da galáxia na periferia, certo? Né? Hipóteses em cima disso. Pode ser que ela realmente exista, né? Que tudo aquilo que a gente conhece sobre teoria atômico-molecular, né, seria um caso especial aqui para a Terra ou para a nossa região aqui do universo, e a maior parte da matéria aqui foi constituída do universo não se estruture assim, né, em termos de prótons, nêutrons e elétrons. Outra hipótese, terceira lei de Kepler está errado. Ou outra hipótese, tudo que a gente conhece sobre o universo está errado. Seria mais pessimista. Assim, estou exagerando um pouco, né? Mas para mostrar mais ou menos como é que a ciência funciona, né? A ciência ela funciona através da postulação de hipóteses, né? Que podem ou não se adequar à realidade, né? E a ideia de que coisas que a gente não compreende ainda, né, a gente postula, né, alguma entidade teórica que consiga explicar, né, que dê conta de explicar esse fenômeno, né? À medida que a gente tiver mais dados referentes a isso, essa entidade teórica pode permanecer ou então ser refutada, sendo substituída por uma outra, tá? Então, pelo amor de Deus, não vem me dizer, porque tem comprovação de matéria escura. Não tem nada comprovado, tá? Uma entidade, simplesmente isso, uma entidade teórica utilizada para explicar por que a velocidade de rotação da Via Láctea não diminui em direção à periferia, né? Então, tem que existir aí uma forma de matéria que a gente não capta nenhuma forma de energia dela, a gente só sabe que ela está ali em função da gravidade que ela provoca, né, a aceleração desse movimento, e se ela não emite nenhuma forma de energia, ela deve ser formada por, né, uma estrutura de matéria desconhecida por nós aqui na Terra, tá? Uma entidade teórica. Perfeito, pessoal? Né? Então, isso aqui é a historinha da nossa galáxia, né? Essa noção aí da matéria escura, a gente vai ver na próxima aula, né? Ela se repete para as outras galáxias também, né? Essa diminuição da velocidade da rotação, né, que não acontece na Via Láctea, também não acontece nas outras, tá? Então,
Então não é só um caso especial nosso não, né? Estaria espalhado aí pelo universo todo também, tá? Então com isso a gente fica por aqui, tá? 2 exercicinhos para vocês, para quem quiser fazer. Denomine as 3 macro-regiões da Via Láctea, dizendo que tipo de estrela predomina em cada uma delas. E o que é matéria escura e como ela se distribui na Via Láctea, tá? Pessoal, qualquer dúvida, né? Tem as referências aí do curso que a gente passou no plano de ensino, tá? E também, né, qualquer dúvida, tô por aqui, a gente faz, né, repassa essa aula rapidinho na próxima aula, aí a gente passa para falar das outras galáxias e da estrutura do universo na próxima aula. Perfeito? Beijo, beijo, crianças, estudem, se cuida, até semana que vem. Outer spiral at 40,000 miles an hour of the galaxy we call the Milky Way.